um trabalho que ele desenvolveu ao longo dos últimos 2 anos, é isso? Não, um ano. Um ano, em parceria com a Korea Foundation, que estava lá no KF. Ah, tá, desculpa. Com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Coreia, com quem o professor Gilberto já tem trabalhado ao longo dos últimos anos, num conjunto de iniciativas, e ele hoje apresenta esse trabalho sobre o acesso do potencial de exportações coreanas não exploradas para a América Latina, de exportações não exploradas para a América Latina, uma análise a partir das vantagens ou de uma matriz de vantagens comparativas, que conta com a autoria do professor Leonardo Ribeiro, também professor aqui da casa, e da aluna de doutorado Diana Scheib, nesse trabalho em parceria. E depois nós temos o professor João Prados Romero, vai comentar, debater um pouco o trabalho, e a gente abre na sequência para perguntas, dúvidas, no nosso formato já tradicional, convencional. Professor Gilberto, agradeço mais uma vez a sua disposição, e o palco é seu. Obrigado, Bernardo, por ter organizado mais essa edição dos seminários. Obrigado, João, por ter aceito debater o trabalho, recebido de ultíssima hora. Obrigado à presença de todos. Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre esse trabalho de forma mais genérica. Basicamente, é um trabalho desenvolvido por essas 3 pessoas que estão nomeadas aí, ao longo desse último ano. Ele ainda não está totalmente concluído, a gente ainda tem alguns fios soltos nesse trabalho que a gente precisa acabar de amarrar. Mas é um trabalho que ele tem uma característica muito aplicada. Ele busca responder uma pergunta muito objetiva e muito voltada para a política econômica, no caso da Coreia, né, que é dizer, olha, o objetivo em última instância do ponto de vista da Korea Foundation é entender assim, olha, o que a Coreia tem como potencial para ampliar sua participação, a participação das suas exportações nos mercados latino-americanos. Ou seja, é uma questão muito concreta e muito prática, que envolve, em última instância, a política comercial do país, né? Então, o que a gente buscou fazer nesse trabalho? O que a gente buscou fazer nesse trabalho, para responder a essa pergunta, quer dizer assim, por onde a Coreia pode ampliar sua participação nos mercados latino-americanos, que é uma pergunta para eles crucial, porque, como vocês podem imaginar, assim, quem conhece um pouquinho de Coreia e um pouquinho de Ásia, não é difícil imaginar isso, né? A grande preocupação da Coreia é com a China, né? Basicamente, o que tem acontecido nos últimos 20 anos, talvez 15 anos, é que a China tem caminhado cada vez mais em direção a uma pauta de exportações que concorre muito com a pauta de exportações da Coreia. A gente pode dizer que a Coreia é um país que fez o seu processo de catch-up tecnológico antes da China, né? Se você voltar no tempo 20 anos, o perfil exportador da Coreia já era um perfil bastante sofisticado, ao passo que da China não, né? A China, 20 anos atrás, ela estava ainda num processo em que tinha um peso muito grande de exportações de produtos intensivos em mão de obra, baseado em mão de obra barata e escala, e câmbio, né? Mas o que a China fez nos últimos 15 anos foi complexificar a sua pauta, sofisticar a sua pauta de exportação, e ao fazer isso, cada vez mais ela sobrepõe, ela se torna um forte concorrente da Coreia, né? Então, a preocupação, o pano de fundo da preocupação coreana é uma questão de disputa de mercado em produtos que são os produtos que a Coreia já exporta bem, né? Poderia dizer, tem vantagens comparativas, mas com essa preocupação, né, da presença chinesa cada vez mais
forte disputando esse espaço, né? Bom, então o que a gente fez nesse trabalho foi basicamente uma tentativa de responder a isso, né, e apontar quais seriam os setores, ou mais especificamente produtos, em que a Coreia tem uma boa performance em termos de exportação, né, mas que esse potencial está subexplorado no caso dos países da América Latina. Essa é a lógica que, de certa maneira, guiou o trabalho, né? E aí a questão é assim, bom, como é que eu faço para identificar isso? Tudo bem, eu quero entender o que a Coreia exporta, né? Eu quero entender o perfil exportador da Coreia, né? Para o mundo como um todo, né? Eu olho para a pauta de exportações coreana primeiro para entender no que eles são bons, né? O que eles fazem bem, o que eles têm vantagens comparativas, no que eles ocupam espaço no comércio internacional. E depois eu quero olhar para o caso específico do comércio da Coreia com a América Latina para dizer assim, bom, esses produtos ou setores que a gente identifica como sendo pontos fortes para a exportação da Coreia, no caso da América Latina, isso se reflete bem? Ou se isso não se reflete bem, quais são os produtos ou setores em que eles, dado que eles são bons, né, eles têm esse potencial subexplorado, né? Então, a gente fez uma análise do perfil exportador da Coreia e das relações comerciais Coreia-América Latina, desde 2000 para cá, né? Achamos que não fazia sentido voltar no tempo mais que isso, porque aí você tem mudança de pauta muito expressiva, inclusive por questões de avanço da própria tecnologia. E existe uma pressuposição, né, de que existe um potencial a ser explorado no comércio Coreia-América Latina, dada a complementariedade entre as economias, ou entre as pautas de exportação. Então, isso é um pouco o que eu tinha acabado de dizer, né? As questões iniciais, entender como se dá o comércio da Coreia com a América Latina, para, no momento seguinte, entender o que desse comércio aí está subaproveitado do ponto de vista das exportações da Coreia, né? Então, não fizemos o sentido contrário, né? Claro que é possível fazer o sentido contrário, que é assim, pensando aí país a país, o que no comércio Brasil-Coreia, o que está subaproveitado para nós. Mas o que a gente fez é de lá para cá. Tá? Bem, acho que eu estou indo atrasado com os slides em relação à fala, né? Mas, basicamente, o que eu acabei de dizer é o que está aí. A gente identificou os produtos em que a Coreia tem bom desempenho no comércio internacional. A gente identificou qual a característica das exportações da Coreia para o mundo e para a América Latina, né? E chegamos a uma hipótese de que identificar esses produtos ou setores, né, nos quais o potencial de exportação da Coreia está subaproveitado é uma informação pertinente do ponto de vista da formulação de política para a Coreia, né? Particularmente aqui eu estou falando de política comercial. Eu vou voltar sobre isso no final. Como é que a gente procurou responder essa pergunta, né? Então, aí eu passo a pensar um pouco questões de método. Basicamente, a gente quis olhar para essa ideia de vantagens comparativas, né? A ideia de vantagens comparativas, ela, obviamente, é muito antiga, né? Se a gente for pensar em termos da história do pensamento econômico, vantagens comparativas é algo muito antigo, né? E existe, de forma um pouco mais recente, uma discussão de medir essas vantagens comparativas através daquilo que se chama de índice de vantagens comparativas reveladas, né? É uma literatura relativamente consolidada que faz isso, né? Que é basicamente a lógica que guia a construção de um índice de vantagem comparativa revelada. É um pouco o que eu estava falando aqui intuitivamente há 5 minutos atrás, que é essa ideia de que você olha para
aquilo que eu falei, vou tentar identificar os produtos ou setores nos quais aquele país tem um bom desempenho exportador, né? É basicamente você identificar dentro da pauta de exportações de um país, né, qual que é a participação de um determinado produto, qual a participação daquele país no comércio internacional de um determinado produto, né, e ponderar isso pela participação daquele produto na pauta específica de um determinado parceiro comercial, né. Então, a ideia de vantagens comparativas reveladas é dizer assim, olha, um país ele tem vantagens comparativas em determinado produto se a sua participação, a participação daquele produto na pauta de exportações daquele país é acima da média mundial. Então, essa é a ideia de vantagens comparativas reveladas. E a gente começou a calcular isso, a pensar sobre isso. Então, essa formulazinha que está aí embaixo do slide, né, é exatamente essa ideia de um cálculo de vantagens comparativas por produto, né, a nível mundial. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer uma base de dados, utilizando dados do Comtrade, classificando os produtos por SITC até 5 dígitos. E aí você tem lá para cada ano, você tem um conjunto de 5.000 produtos, sei lá quantas linhas tem uma matriz dessa, né, uma tabela dessas. E aí você calcula os índices de vantagem comparativa por produto por ano, né? Obviamente que a gente, do ponto de vista de apresentação, é inviável você apresentar tudo, né? O que a gente fez foi fazer diferentes níveis de agregação, agregou a 1 dígito para ver de forma mais ampla os setores, né? E depois desagregou a 5 dígitos para ver mais detalhadamente os produtos nos quais a Coreia tinha vantagens comparativas. No seu comércio com o mundo inteiro, né? Não especificamente com a América Latina, com o mundo inteiro. Que é para responder a primeira pergunta, que é assim, onde é que a Coreia atua bem no comércio internacional? Em quais produtos ela tem vantagens comparativas? No momento seguinte, uma vez identificados esses produtos, a gente começou a fazer um exercício semelhante para o comércio Coreia-América Latina como um todo, né? Então, basicamente, você começa a tratar dos fluxos comerciais da Coreia com a América Latina e identificar os produtos onde a Coreia está performando bem, né? E aí você faz uma comparação com o que você tinha visto para o comércio da Coreia para o mundo inteiro, né? E aí, basicamente, o que você extrai daí é um indicador que te diz assim, olha, a Coreia está performando na América Latina melhor, pior ou igual do que ela está performando no seu comércio com o mundo inteiro em geral, né? Então, o que a gente faz nesse momento é um cálculo de um indicador de vantagens comparativas da Coreia para a América Latina, pensando nessa mesma lógica, né, de um bom desempenho em relação de um produto em relação ao conjunto dos outros produtos. E aí, quando a gente foi fazer isso, a gente percebeu que havia uma espécie de viés nos dados. Esse viés, essa é uma discussão que a gente está fazendo ainda. Eu acho que quando eu falo que tem alguns fios soltos no trabalho, e talvez esse seja um deles, né? Melhorar a discussão desse viés, né? Mas, basicamente, o que os dados pareciam mostrar é que o comportamento do indicador de vantagens comparativas da Coreia na América Latina, ele era viesado no sentido de que o comportamento nos países maiores, nas maiores economias da região, Brasil, México, Argentina, era um pouco diferente do comportamento das economias pequenas que a gente analisou na região. Paraguai, Uruguai, etc. Costa Rica. Então, o que significa isso? Basicamente, o que a gente estava olhando é como se
a Coreia sempre tivesse um melhor desempenho exportador nas economias maiores do que nas menores. E aí isso precisa de uma explicação. Se esse dado está correto, isso precisa de uma explicação. Uma explicação que eu comecei a tentar esboçar e que não está sequer ainda no artigo que a gente está escrevendo, é que depois isso vai ficar um pouco mais explícito quando eu mostrar umas tabelas com os produtos que a Coreia exporta mais. Mas boa parte dos produtos que ela exporta muito bem são produtos, como vocês podem imaginar, né? Eletrônicos, produtos, insumos de equipamentos, de máquinas, a parte toda de indústria química, e coisas, né? Equipamentos de precisão, indústria naval, etc, etc. Aí a pergunta é assim: o que difere Brasil, Argentina e México de um lado e Costa Rica, Uruguai e Paraguai de outro, para que o desempenho das exportações da Coreia seja melhor nas economias maiores do que nas menores? Uma possibilidade para responder isso é dizer, bom, existe alguma coisa na estrutura produtiva das economias maiores que é diferente das economias menores, que faz com que os produtos coreanos tenham maior demanda nas economias maiores. Então, essa é uma hipótese, né? É uma tentativa de resposta a esse viés, né? Uma tentativa de explicação para esse possível viés, né? Que vai tentar justificar, então, isso. É porque as coisas que a Coreia exporta, se você não tiver uma estrutura produtiva, porque nem tudo são bens finais, né? Se você não tiver uma estrutura produtiva que absorva essa demanda, né? Que seja capaz de absorver esses produtos, isso vai se revelar no indicador de vantagens comparativas como uma coisa que, para a Coreia performa muito mal no comércio com Costa Rica. Porque uma das coisas que a Coreia vende muito é memória de computador. Aí, se a Costa Rica não tem estrutura produtiva para absorver isso, enfim. Como é que você... E aí, a pergunta seguinte é assim, tá, tudo bem, vamos pensar uma justificativa para esse viés, mas, independente disso, os dados estão mostrando. Então, como é que a gente filtra isso? Como é que a gente resolve esse viés, considerando que o que a gente quer, na verdade, é uma resposta não do tipo, a Coreia vai performar sempre bem nas economias maiores? Não é isso que eu quero, né? Eu quero filtrar esse efeito de tamanho para chegar numa resposta que é assim, né, o que é a vantagem comparativa limpa desse fenômeno, desse efeito, né, desse viés. Aí o que a gente pensou para resolver isso é ponderar pelo tamanho das economias, né? E aí, nesse caso, a gente acabou adotando uma estratégia que é, ao invés de usar PIB, é usar importação. Por que isso? Porque, primeiro, existe uma correlação muito grande entre PIB e importação, né? Qualquer função importação que você vê por aí, na literatura, ela tem renda doméstica como variável fundamental. Segundo, porque a base de dados que a gente estava trabalhando, as exportações, que é a base de dados do Comtrade, é onde a gente também tiraria as informações de importação. E aí, com isso, você minimiza o problema de compatibilidade de bases de dados diferentes, essas coisas que a gente sempre tem que ficar... esses problemas que a gente sempre tem que ficar driblando. Então, a estratégia para correção desse viés foi uma estratégia de ponderação pelas importações, pensando em importação como proxy para o tamanho das economias. Daí a gente vem para uma outra... novas fórmulas, considerando essas ponderações, para chegar, enfim, nos indicadores que a gente vai avaliar do ponto de vista das vantagens comparativas. Então, a nossa ambição nesse caso aí, o nosso objetivo nesse caso aí, é que os indicadores que a gente chega lá no final, eles tentam ser um indicador de vantagens comparativas reveladas da Coreia para a América Latina e para cada país em separado, limpo desse viés
causado pelo tamanho diferenciado das economias. Vamos ver o que eu consigo aqui. Vou ligar isso aqui de novo. Acho que foi rápido o pico, né? Vamos ver se a projeção vai voltar. Que agora eu vou mostrar as tabelas, é bom eu ter... Está voltando. Acho que a gente pode continuar por enquanto sem a tela, projetar direto na parede. Aqui é um gráfico que ele é mais descritivo, né? Quando a gente pegou a exportação... Quando a gente pegou a exportação da Coreia, de 2000 a 2019, né, e classificou por SITC a um dígito, né? E aí o que aparece aqui não é surpresa, né? Na verdade, do ponto de vista da distribuição setorial, tem muito pouca variação nesses 20 anos, né? O que tem de mudança é que dentro de cada categoria você tem variação dos produtos que são mais relevantes dentro de cada uma delas, né? Eu vou mostrar uma tabela em que isso fica explicitado, né? Mas aqui o que nós temos nesse SITC 5 dígitos, um dígito, né, destacam 4 grandes setores, né? O maior de todos eles, que é esse verde claro, né, é equipamento e material de transporte. Depois, em ordem de relevância, você tem esse amarelo, que assim que a tela descer vai dar para ver melhor. É o que eles chamam de produtos manufaturados classificados principalmente por material. Aí é um negócio extremamente diverso, onde entra, por exemplo, siderurgia, desde siderurgia, indústria têxtil e um tanto de outras coisas. Depois o vermelho é a indústria química. E depois o roxo, que está lá em cima do gráfico, é o que eles chamam de artigos manufaturados diversos, onde também entra uma quantidade enorme de coisas diferentes, algumas coisas mais sofisticadas, produtos óticos, entra aqui, e outras coisas mais de indústrias mais tradicionais entram aqui. Então, grosso modo, quer dizer, a pauta de exportações da Coreia ela é bastante sofisticada, né? Isso não surpreende. Eu vou mostrar alguns produtos que são relevantes, e aí a gente passa a mostrar a questão das vantagens comparativas. O que a gente procurou fazer aqui, nessa tabela, foi ilustrar um pouco melhor os principais produtos que a Coreia exporta. Isso, maravilha. Vale a pena até eu voltar o gráfico um minuto para vocês conseguirem enxergar direito. Então, isso é o que eu tinha falado. Tem uma relativa estabilidade nesses extratos, mas está muito agregado, né, para um dígito de SITC. E na hora que você abre essa desagregação, aparecem variações aí de produtos ao longo do tempo. Mas aí você percebe, a maquinária e equipamento de transporte é o carro-chefe aqui, né? E aí você tem esses outros grupos, né, aqui de indústria química, e aí os outros são
vários segmentos da indústria, basicamente. Quando a gente olha para os principais produtos, a gente agregou aqui em períodos de 5 em 5 anos para dizer, olha, quais são os produtos que têm maior peso na exportação da Coreia em cada um desses subperíodos. Tem uma relativa estabilidade, tem coisas que aparecem em todos os subperíodos, né? A indústria naval da Coreia ela aparece muito forte, por isso que material e equipamento de transporte, a gente tende a pensar primeiro em indústria automobilística, no caso da Coreia pode ser também, mas a indústria naval também. Então você tem aqui navios e outras embarcações menores, aparecem aqui, né? Aparece aqui de novo, aparece aqui de novo, ou seja, é parte dessa história. Tem coisas que desaparecem, né? Fitas magnéticas, porque basicamente a tecnologia caducou e aquilo ali deixou de ter tanta importância e ganha peso memória, né? Memórias, no período mais recente, é o produto de maior peso na exportação da Coreia. E aí, quando a gente olha para esse período mais recente, aí é o retrato mais atual, né? Memórias, processadores, equipamentos ópticos, navios, autopeças, partes de aparelho de telefone, né? Aí tem as outras coisas, partes de máquinas, equipamentos de vários tipos. Bom, então essa tabela, de certa forma, ela é um detalhamento, olhando para os principais produtos, do gráfico anterior, onde isso estava mais agregado, né? Então, com isso, a gente fala assim, bom, isso é o que a Coreia mais exporta, né? Agora, a gente pode olhar em termos de vantagens comparativas, né? E a gente pode olhar para essas vantagens comparativas específicas para a América Latina e para países. Bom, e aí é isso que está explicado aí, é aquela ideia das vantagens comparativas que eu falei no início, né? A Coreia pode ser muito boa para exportar várias coisas para o mundo e isso não se refletir na sua participação nos mercados latino-americanos. Essa é um pouco o que a gente busca revelar com essa metodologia das vantagens comparativas reveladas, né? Então, tudo aquilo em que a participação da Coreia no mercado daquele país, né, ou daquela região, sendo a América Latina, né, se está abaixo da média, você considera que esse potencial está subexplorado, né? Se está acima da média, esse potencial já está sendo explorado, ok, né? E aí o cálculo que a gente faz, o que vai aparecer aí é que sempre que esses indicadores que a gente calcula, eles ficam acima de 1, quer dizer que basicamente a Coreia está explorando bem aquele mercado. Se está abaixo de 1, quer dizer que ela está naquele mercado ocupando a sua exportação ali, ela está exportando menos ali do que ela exporta para a média mundial. Intuitivamente é essa a ideia. Aí vamos lá. Então aí a gente tem essa tabela, é uma tabela para 2019, como eu disse, você faz esse cálculo ano a ano, né? Então você teria, para cada ano, você teria uma tabela dessas. Eu peguei o ano mais recente para mostrar aqui. Esse é o SITC desagregado a um dígito, né, que é o que reflete aquele gráfico de barras que eu mostrei, né? E aí o que está negritado aqui são os setores 5, 6, 7 e 8, que são exatamente aqueles 4 setores que têm destaque no meu gráfico, né? Os setores 0, 1, 2, 3, 4 e 9, somados, são aquela barrinha azul clara. Esse negócio residual aqui de baixo, outros, é os setores 0, 1, 2, 3, 4 e 9 somados, né? É onde entra toda a parte que o Brasil exporta muito. Os commodities, etc, etc. Então, ok. Então, o setor 5 é a parte da indústria química. O setor 6, produtos manufaturados classificados basicamente pelo material. Maquinário e equipamento de transporte.
7. E produtos manufaturados diversos, 8. Note o seguinte, aqui nas colunas a gente tem mundo, América Latina e os países, né? Então, o que está negritado aqui é para dizer o seguinte, olha, para esses 4 setores, né, a Coreia tem vantagens comparativas reveladas. Significa que ela exporta nesses setores acima da média mundial. Tudo que é acima de 1, né? Aí, na hora que você entra para a desagregação dos países, aquilo que é abaixo de 1, é 0, etc., é onde ela não tem as vantagens comparativas bem exploradas. Aí a gente colocou aqui alguns produtos como exemplo, né? Basicamente, o passo seguinte, só para vocês entenderem isso um pouco melhor, a gente pegou cada um desses 4 principais, né, e aí a gente desagregou, né, aí a gente calcula índice de vantagens comparativas para cada produto, para cada país, para cada ano. Então, aqui eu tenho o da América Latina e mais 2, 4, 6, 8, 9 países. A gente fez, acho que para 12 ou 13, mas a gente tirou os menores para a tabela ficar visível. Mas então você poderia pensar que aqui você tem um índice de vantagens comparativas calculado para cada ano, para cada país e para cada produto. Cada um dos, sei lá, 5.000 produtos, né? Então, a gente pegou esses 4 para detalhar um pouco mais, e daí a gente filtrou, e eu vou mostrar basicamente a tabela desses 2 últimos aqui. Tá. E aí no texto tem alguns exemplos. Nos produtos químicos, a Coreia tem vantagens comparativas em tais e tais produtos para o país A, para o país B. É esse tipo de informação que a gente consegue extrair com bastante detalhamento, né? Porque você tem um recorte do produto, você tem um recorte do país. Então, a Coreia pode ter uma boa entrada para vender o produto X no Brasil e não ter essa mesma capacidade de vender o produto X no México, né? E aí, obviamente, na hora que você identifica isso, você pode se questionar o que é que existe de errado, por assim dizer, o que está faltando na relação comercial da Coreia com o México, por exemplo, para que aquele setor esteja subrepresentado. Tá, a mesma coisa. Aí a gente foi falar um pouco do subsetor 6, né, que aí tem a parte siderúrgica, etc., etc. Tem várias coisas de eletrônicos. E aí eu queria mostrar a tabela do 7, que é equipamento e material de transporte. Aqui a gente fez uma ordenação dos produtos em que a Coreia tem maior vantagem comparativa no comércio com o mundo, ou seja, você pega um número desse como 6, quer dizer que a exportação da Coreia ela é 6 vezes acima da média mundial das exportações daquele produto, em termos relativos. E aí o que a gente demarcou aqui são aqueles subsetores ou produtos nos quais a Coreia ela tem uma vantagem comparativa no mundo, mas não tem na América Latina. Então, ou seja, aqui você é capaz de jogar uma lupa diretamente onde tem problema, por assim dizer. É assim, poxa, o que acontece que você tem uma performance comercial tão boa em destiladores para o mundo e isso não reflete para a América Latina? Para alguns países sim, mas para a América Latina como um todo não. Então essa tabela está para 2019. Claro que a gente sabe que esses dados de comércio, quando você olha para um ano específico, eles podem ter uma flutuação grande. No ano anterior pode ter sido muito menos. Então, uma coisa que a gente ainda quer fazer, né, como eu disse, nesse trabalho que ainda está em andamento,
é fazer umas agregações também de tempo. Ao invés de olhar 2019, agrega 2015 a 2019, por exemplo, e faz a mesma coisa. Porque aí se tem algum ano que teve um pico, algum ano que foi muito ruim, você suaviza isso fazendo uma agregação, uma análise mais agregada de 5 anos, por exemplo. Tá? Mas, enfim, então a tabela revela esses indicadores de vantagens comparativas, em que mostra para quais países, para quais produtos a Coreia teve um bom desempenho e para quais ela não teve. Aqui é do grupo 8. Né? Grupo 8, como eu disse, é manufaturas diversas. Aí dá de um tudo, mas as coisas em que a Coreia tem maior vantagem comparativa para o mundo estão explicitadas aqui. Né? Algumas coisas, como eu disse, mais sofisticadas do ponto de vista de tecnologia, né? Coisas de fibra ótica, semicondutores, equipamentos fotográficos, lentes, etc., equipamentos óticos, né? E outras coisas não tão sofisticadas assim, né? Acessórios de roupas, coisas menos sofisticadas. E aí, de novo, a mesma coisa, né? Você pode ver onde está com destaque para o mundo, mas para a América Latina não está performando bem. E depois você pode olhar país a país, né? Isso, de novo, para 2019. 2018 tem outra, 2017 tem outra, 2016 tem outra. E tem esse objetivo de agregar um pouco esses anos para tentar ver se não tem um resultado que é fruto de uma oscilação pontual da exportação de um determinado produto. Pois bem, onde que a gente vai chegar com isso? Para terminar, então, a gente vai chegar em implicações de política, né? Como eu disse no começo, é um trabalho que, desde a sua origem, ele tem um caráter muito aplicado e voltado para a política comercial, né? O que a gente identifica é que, sim, a Coreia ela tem expandido a sua participação, né? Não a participação, ela tem expandido as suas exportações para a América Latina em valores absolutos, né? Então, você pega a evolução das exportações da Coreia para a América Latina ao longo do tempo, é uma tendência de crescimento, mas a gente entende que, particularmente no período mais recente, a Coreia tem um desafio, né? Da chegada de um concorrente de peso, que é a China. E aí, basicamente, o que a gente tentou fazer foi assim, identifica o perfil das exportações, identifica onde a Coreia tem vantagens comparativas e vamos falar sobre isso, né? Vamos ver o que está subexplorado no caso da América Latina. E aí isso nos leva a implicações de política econômica, que no caso aí é mais de política comercial do que de política industrial. Quando a gente fala, no caso do Brasil, né, a gente sempre cai na mesma coisa, que é assim, a gente precisa sofisticar a pauta. A gente precisa parar de ficar vendendo só commodity, então precisa de política industrial para isso. No caso da Coreia, não é nem de política industrial, porque a pauta deles já é sofisticada, é mais política comercial mesmo, né? Que é assim, cara, como é que vocês fazem para ter uma entrada melhor no mercado brasileiro, no setor X? Como é que vocês fazem para ter uma entrada melhor no mercado mexicano, no produto Y? Então, isso tem a ver com política comercial, isso pode passar por acordos bilaterais de comércio, isso pode passar por políticas de promoção comercial clássicas, né, do tipo feiras, mostras, missões de comércio, coisas desse tipo, né? Você dá para os exportadores da Coreia acesso a um conjunto de informações e de contatos que permita, né, fazer a ponte para o mercado consumidor do país A, B, C, etc., né? Coisas desse tipo, né? O que a gente entende que é uma virtude do estudo é exatamente dar uma ferramenta que permita que essa política seja muito calibrada,
né? Que ela seja porque ela identifica exatamente, né, de forma muito focalizada onde existe um potencial subexplorado para o comércio daquelas coisas que a Coreia produz. Tá? Então, é um pouco isso. Estou à disposição para a gente discutir. Obrigado. Eu vou ficar sentado aqui. Obrigado, Gil. Passo a palavra para o professor João Prates para fazer os comentários dele. Depois nós abrimos para perguntas e dúvidas. Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. E boa tarde, Gil. Foi um prazer aí ler o trabalho. Eu acho que é um tema bem interessante, né? Na verdade, é uma coisa que a gente já estava pensando a explorar há algum tempo, né? Tem várias possibilidades de pensar, tanto igual vocês fizeram, né? O interesse de entrar numa região, mas a partir de um produto também, né? Mercados não explorados, foi uma lógica um pouco diferente. Mas, então, assim, então acho que é bem interessante a abordagem, essa questão de comparar as vantagens comparativas. Eu acho que foi um insight bem legal. Eu fiquei, na verdade, na dúvida. Então, assim, quando você até mencionou, né, da dificuldade do ajuste lá, pelo tamanho do país e tal, eu fiquei um pouco confuso com aquele indicador. Eu não consegui entender muito bem a intuição por trás dele, né? Assim, e eu fiquei pensando se, como eu não vi a análise mais profunda, né, se vocês chegaram a olhar, porque pode ser que... Fiquei pensando que pode ser que tenha algum problema ali também, porque quando você coloca exportação e importação junto em cima, você tem uma medida que ela está relacionada ali com a questão da balança comercial, né? Então, por exemplo, se você for pensar uma balança comercial balanceada, né? Onde o total das exportações é igual ao total das importações, a parte do numerador basicamente vai estar medindo a balança comercial bilateral ali em cada produto, né? Então, se você está tendo exportação líquida ou importação, eu não sei, eu fiquei pensando, né, que faz algum sentido também, mas eu fiquei pensando, fiquei meio confuso. Acho que é uma coisa que você tem que vale a pena vocês explorarem. Uma possibilidade que eu fiquei pensando, talvez até mais intuitiva, seria separar grupos de países, né? Porque, igual vocês calcularam a vantagem comparativa para a América Latina, vocês poderiam olhar, né? Ao invés de olhar, como você falou, você tem padrões de demanda diferentes. Então, um primeiro ponto é que talvez olhar para o mundo como referência talvez não seja a melhor opção, né? Então, se vocês calculassem por um subgrupo de países de renda semelhante ao da América Latina, aí você vai olhar da América Latina em relação a esse outro subgrupo que não seja o mundo todo, né? Talvez isso possa melhorar esses resultados. Ou então por subgrupo de tamanho, se vocês identificaram que o tamanho que é o problema, né? Eu fiquei pensando se será que não seria a renda per capita dos países, né? A gente não testou isso, mas é uma boa... Então, você subdividir, talvez, né? Um grupo ali de renda per capita, sei lá, média, né? Ver e comparar com cada um. Então, assim, o grupo relevante de comparação talvez seja de resultados interessantes também na mesma linha do que vocês estavam seguindo, né? Na lógica. E uma outra questão é também talvez explorar outros indicadores, que eu acho que isso pode ajudar também a refinar os resultados. Então, por exemplo, né? O indicador de vantagem... E isso é até uma coisa interessante, porque você mencionou que é um problema do tamanho do país, só que eu achei curioso, porque, teoricamente, o indicador de vantagem comparativa revelada, ele já controla pelo tamanho, né? Porque, como é tudo relativo, então eu fiquei pensando que talvez fosse... Eu pensei que talvez fosse mais o padrão de consumo através do nível de renda, né? Assim, mas teria que explorar, né? Agora, uma outra questão é talvez incorporar outros indicadores. Então, por exemplo, porque vocês estão olhando muito para o padrão. Olha, o que a Coreia é competitiva no mundo
e por que eu não estou sendo naquela região? Talvez, é como você falou, é porque não tem demanda para aquilo. Então, pegar e calcular, por exemplo, um indicador que a gente usou num artigo, comparando Brasil e Coreia, inclusive, de desvantagem comparativa revelada, aplicada a cada país. Então, assim, se você olhar um mercado que, por exemplo, o Brasil tem uma desvantagem comparativa revelada, ou seja, a gente está importando mais que a média mundial, e que a Coreia é competitiva nesse setor. Se ela não tem... Se aí ela não tem vantagem comparativa, se ela não está tendo um fluxo de comércio compatível com o Brasil, aí sim é realmente um negócio meio problemático, porque tem uma demanda aqui, ela é competitiva, mas ela não está... Isso, exato. Então, eu acho que... E talvez incorporar, inclusive, tamanhos de mercado, que eu fiquei pensando também que, pelo indicador de vantagem comparativa ser relativo, né, às vezes... você tem um mercado lá, pensando nessa questão da desvantagem comparativa, né? Você vai ver, Costa Rica tem uma desvantagem comparativa grande em memórias, né? Igual você tinha colocado ali, então poderia importar, mas é um mercado tão pequeno que às vezes não vale nem o esforço da Coreia, né? Então, talvez ranquear também pelo tamanho do mercado, eu acho que pode ser uma outra possibilidade. Mas... Então, assim, de forma geral, né, assim, foram alguns insights que eu pensei ali lendo o artigo. Eu acho que, como eu falei, eu acho que estão de parabéns pela ideia. É uma coisa que eu acho que que eu saiba pouco explorada, né? Não teve, eu não lembro de ter visto nenhum artigo fazendo nada semelhante. E eu acho que tem, inclusive, uma área ampla de explorar para pensar em, como você mencionou, né, políticas de diversificação comercial, tanto para países como até para empresas, né? Então, eu acho que é uma iniciativa bem interessante. E aí, eu acho que é isso, né? A dúvida que eu fiquei era mais sobre aquele indicador e talvez essas possibilidades, como você mencionou também alguns resultados, se tiver alguns outros comentários aí para discutir a respeito disso, acho que seria legal. Obrigado. João, obrigado pelos comentários. A sensação que eu tenho desse trabalho, agora que o debatedor já falou, já não vou apanhar mais, eu posso ser franco, a sensação que eu tenho com esse trabalho é que ele ainda não assentou. Sabe aquela coisa que parece que você faz uma coisa e aí depois você precisa reler aquilo uma semana depois, e a cada vez que você relê, você vai encontrando, enfim, problemas e, ao mesmo tempo, soluções, né? Esse indicador que o João apontou, ponderado, essa correção do viés, é um lugar que, para mim, não assentou ainda. Eu não estou inteiramente confortável, satisfeito com isso. O Léo está mais confortável que eu estou problematizando mais que ele. Porque tem essa questão assim, de fato, nós estamos ponderando por uma coisa, que são as importações. Tudo bem, eu vou trazer o argumento de que mas é proxy para PIB. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, o João trouxe uma restrição aqui, balanço comercial equilibrada, as duas variáveis não vão ser independentes. Aí o que eu posso responder para livrar é assim: dane-se balanço comercial equilibrado. Não tem balanço comercial equilibrado. Restrição de balanço de pagamentos, tudo bem, mas balanço comercial não tem que ser equilibrado. Se vira em outro lugar do balanço de pagamentos, né? Mas mesmo assim, né? E tem uma discussão que a gente ficou ali no grupo também e não acabou, eu acho, de assentar, é que o indicador que está lá também, ele é também share, ele não é exportação em valor, importação em valor absoluto. Então, isso também não é exatamente medida de tamanho, ou seja, existem polêmicas internas na equipe que eu acho que ainda vão levar esse trabalho ainda para um formato que ele ainda não está. Agora, João, as sugestões são ótimas. Assim, acho que essa coisa de separar grupos
tanto quando a gente está pensando antes nessa coisa da vantagem comparativa para o mundo, pensar vantagens comparativas para subgrupos de país, como mesmo dentro da América Latina, na hora que eu falo assim, parece que tem um viés de tamanho, parece que para tais e tais economias tem um tipo de perfil, um tipo de comportamento, e para essas outras menores tem outro. A gente pode também pegar e falar, então vamos analisar essas grandes primeiro e depois as pequenas, vamos separar isso, vamos fazer subgrupos de país. Né? Acho que as possibilidades são várias, né? E eu tenho uma preocupação muito grande sempre, e acho que quem foi meu aluno já viu isso, que é não perder a intuição do negócio, porque é muito fácil você sair entrando nos cálculos das coisas, depois fica aquela salada enorme de números, você fala assim, cara, o que é mesmo que eu estava querendo dizer com isso aqui? Porque quanto mais você vai complexificando o cálculo, menos aquele número significa alguma coisa no final, do ponto de vista intuitivo. E aí, obviamente, entre eu e o Léo também, ali a gente também está num debate gigante, porque o Léo vai todo nos números e eu vou todo na intuição. Então, a gente tem que chegar num acordo em relação a isso. Mas, enfim, a gente ainda não está, né, na versão final do artigo. Eu vou levar as suas considerações, João, para a gente discutir com o Léo e com a Diana. E, enfim, em algum momento a gente vai falar assim, acho que agora já está bom bastante, vamos submeter esse negócio. Mas eu não tenho dúvida de que, na verdade, esse trabalho ele levanta várias questões que eu posso escrever mais 3 projetos de pesquisa agora, aqui nessa hora, só com as minhocas que surgiram disso, né, que a gente fez. Então, eu acho que isso é muito bom. Bernarda, te devolvo a palavra, estou aberto para perguntas, outras coisas. Obrigado, Gil. Rafael já está... Acho que esse microfone aqui que é um problema. É esse? É porque esse não chega. Se eu desligar esse... Eu vou desligar... Não. Esse não desliga. Rafael já se inscreveu, mas deixa eu abrir primeiro. Alguém quer... Não, todo mundo... Faça favor. Não, tem que vir aqui, porque senão não pega a gravação. Então não quero mais não. Desistir. Professor, eu sei que parabéns pela pesquisa, pelo grupo como um todo. Eu sei que não foi feito o caminho inverso ainda, mas seria bem interessante. A minha pergunta era do ponto de vista da América Latina, qual seria as vantagens de ampliar esses acordos comerciais, assim, numa avaliação mais ampla? Mais alguém? Não, eu vou aproveitar, porque eu mesmo queria, primeiro, parabenizar pelo trabalho, mas eu fiquei curioso o lado contrário da moeda. Já que vocês fizeram a base de dados Coreia e América Latina, inclusive aberto os países latino-americanos, e tem as importações, que seriam as exportações, imagino, daqui para lá, se daria para fazer o exercício inverso. Porque eu acho que você foi contratado pelo Ministério da Indústria e Comércio sul-coreano, né? Tipo isso. Enfim, mas de qualquer forma, eu fiquei pensando também o outro lado da moeda um pouco nessa questão. Onde é que a América Latina poderia, inclusive para pensar nos acordos bilaterais de comércio, alguma coisa do gênero, inclusive para eles mesmos, saber o que pode ser contrapartida, onde é que as coisas podem se complementar ou gerar benefícios mútuos, sob risco de você ter um resultado desbalanceado. Vou imaginar que o lado de cá vai fazer o mesmo exercício inverso nesse sentido. Então, um pouco pegando carona nessa pergunta. Obrigado pelas perguntas. Não sei o que a América Latina leva de vantagem com isso. Não sei se leva.
com isso aqui, né? Isso aqui, de fato, é um produto que pode interessar a Coreia para ajudar a Coreia a pensar a política comercial. Para nós, para a América Latina, até aqui, não diria que tem uma vantagem exatamente. E aí sim, aí eu já puxo o fio para a pergunta do Bernardo, que é ver o sentido contrário, né? Do ponto de vista operacional, é totalmente possível, né? Só calcular de novo de lá para cá o contrário. Aí vai revelar um tanto de coisa que a gente não quer ver. Mas é que a gente já sabe, né? Mas é interessante pensar sob esse ponto de vista, né? Por conta exatamente dessa ideia de ser uma coisa bilateral, que é um pouco assim, o que eu estou querendo vender mais memória para você, estou querendo vender mais equipamento óptico para você, e o que é que a gente pode conversar aqui que te interessa vender para mim, né? Pensando nessa mesma lógica, que é assim, o que é que está subexplorado da sua potencialidade exportadora no meu mercado, né? Isso interessa, e aí sim, o Brasil, os países da América Latina têm algo a ganhar com isso? Acho que aí sim, que é a mesma coisa, é uma identificação de setores subexplorados. A diferença que faz porque aí, na verdade, o que acontece, né? No caso da Coreia com a América Latina, a maioria dos países, que é o caso da China também, né? O comércio ele é deficitário para nós. No caso Brasil-China, não. O Brasil é superavitário com a China, mas a China, com a maioria dos países da América Latina, a China é superavitária, né? E a mesma coisa acontece com a Coreia, por razões que também não surpreendem, né? A gente fica estudando desenvolvimento, comércio internacional, não sei o quê. É quase esperado que os países que fizeram um desenvolvimento tecnológico, fizeram catch-up, tem uma pauta mais sofisticada, por todas as coisas que a gente conhece das elasticidade das importações e exportações, não surpreende que eles tenham superávit, né? Então, de certa maneira, é como se você pudesse pensar assim, onde é que os países da América Latina conseguem avançar do ponto de vista das suas exportações para entrar no mercado da Coreia. É claro que o que a gente vai encontrar num primeiro momento é o que a gente já exporta, e por isso que eu fiz uma piadinha de que a gente vai encontrar uma coisa que talvez a gente não quisesse ver. Mas, ao mesmo tempo, daí também, diferentemente do caso da Coreia, em que eu falei assim, já fizeram o catch-up, agora é só ver como é que vende melhor nesse mercado, nesse mercado, nesse mercado. No nosso caso, não. No nosso caso, aí sim o buraco é bem mais fundo, no qual você vai entrar numa discussão que é o que a gente sempre faz o tempo todo, que é assim, cara, qual que é a política comercial que a gente precisa? Quais são os setores que a gente tem capacidade de avançar na sofisticação da nossa estrutura produtiva e, ao mesmo tempo, ser competitivo, né? Quais setores a gente consegue competir? Então, acho que se a gente pega o que a gente fez aqui, ou qualquer versão melhorada disso, né, e faz o exercício na mão contrária, talvez isso sirva como um insumo para dizer, olha, a gente tem essas vantagens comparativas aqui pouco exploradas, e nesses setores a gente tem um potencial de diversificação, né? Ou seja, a gente já exporta isso aqui, mas a gente tem capacidade de exportar isso aqui com uma etapa de processamento a mais, por exemplo, né? E assim por diante, né? Ou a gente exporta bem isso aqui, mas não para a Coreia, mas a gente exporta isso aqui para a Argentina, e o que nos impede de exportar isso para a Coreia? De quem que a Coreia está comprando essas coisas? Enfim, aí não tem fim, né? Aí a quantidade de coisas, de informações que você pode compilar para isso não tem fim. Mas o exercício da mão contrária ele é muito interessante também nesse sentido. E aí eu acho que, por isso que, respondendo a sua pergunta, né, nesse sentido aqui, nessa mão única que a gente fez, parece que não tem muita vantagem para nós. Acho que a vantagem a gente consegue ter alguma vantagem com essa informação,
acho que é pegando na contramão aqui, que é o que a gente não fez ainda. Não, faz aqui para pegar o... Boa tarde. Nessa questão de mensuração de relação de mão contrária, vocês também pensaram em uma relação indireta, já que o Brasil, a América Latina, tem tantas relações fortes com a China ou com outros países, talvez não fosse mais estratégico para a Coreia exportar esses insumos de componentes tecnológicos para a própria China ou para os outros países que já exportam para esses países da América Latina, talvez fosse mais vantajoso para eles uma relação indireta de exportação do que direta para a América Latina. Algo do sentido. Mais alguém? Deixa eu responder isso, porque isso é... Eu acho a pergunta muito difícil, por isso eu quis responder ela antes que entrasse outra e... Não sei se eu sei responder. Eu consigo especular. Franqueza é uma virtude, né, gente? Eu consigo especular. O que acontece? A China e a Coreia são tremendamente importantes um para o outro, do ponto de vista comercial. A China é o principal parceiro comercial para a Coreia e a Coreia é o terceiro principal parceiro comercial para a China. Então, só isso já é suficiente para dizer que o comércio entre eles é enorme e muito importante. Ao mesmo tempo, ou seja, eu não saberia dizer, tá? Eu não sei dizer se já existe muita triangulação nesse comércio, ou seja, aquilo que a gente compra carimbado Made in China e registrado como exportação da China, quanto daquilo é alimentado por coisas que vêm da Coreia na forma de insumos, por exemplo, né? Então, é possível que muito disso já aconteça. Eu não sei se... Eu mesmo não sei dizer, né? Por outro lado, quando você traz a pergunta de que, assim, será que não compensa para a Coreia usar a China como intermediário, né, ou algo assim? A minha resposta é assim, talvez já tenha muito disso, eu não sei dizer, não sei se a gente tem como medir. Mas, por outro lado, não me parece que isso fosse uma estratégia deliberada de política econômica da Coreia. Não me parece factível, pelo menos não deliberada, por razões de natureza muito mais política e geopolítica do que econômica estrito sensu. A relação da China com a Coreia é uma coisa muito estranha. Aliás, eu diria nem da China com a Coreia, da Coreia com a China. É uma coisa muito estranha, porque a Coreia, do ponto de vista geopolítico, ela é uma colônia americana. Quando você conversa com qualquer coreano, né, os caras eles têm eu diria uma percepção de fragilidade muito grande. Eles falam assim, olha, nós estamos aqui, nós somos um país desse tamanho, né, uma pequena península, nós somos a ponta de uma península, dividida ao meio, sendo que a metade de cima é super hostil em relação a nós, e somos cercados por grandes potências, Japão, Rússia, China, das quais a gente tem medo. O Japão, porque por razões históricas, já invadiu a Coreia sei lá quantas vezes, ninguém gosta do Japão ali. Já invadiu a Coreia sei lá quantas vezes, não sei o quê. A China, porque entendem... Aí a relação com a China é mais estranha, porque a China nunca invadiu a Coreia. Quando a China invadiu a Coreia, na verdade, foram os mongóis que invadiram a Coreia, porque os mongóis invadiram a China. Então, não é exatamente, mas tem uma relação estranha e tem um argumento meio assim, nós somos a China apoia a Coreia do Norte. Quem nos apoia é os Estados Unidos, então nós estamos em campos separados. Então,
politicamente a gente não gosta da China. Mas economicamente é uma dependência tremenda. Então, acho que, então, para tentar chegar na resposta, embora essa coisa da China como intermediário pode ser que já aconteça muito, né? Não me parece que politicamente é um caminho que a Coreia faria, por todas essas outras essas arestas, né? Essas areias na engrenagem, assim. Então, por isso que eu acho que o que interessa a Coreia nessa hora, e eu acho que a questão que motivou a pesquisa é um pouco essa, é exatamente ver a China não como um aliado, mas ver a China como um concorrente, do ponto de vista comercial nesse caso. Mais alguém? Rafael. Bom, obrigado, Gil, pela apresentação. Eu achei interessantíssimo. Na verdade, antes de começar, eu vou contar um caso rápido aqui, que é o seguinte, que ano passado, a Fernanda Simini e eu, nós tivemos uma reunião com o embaixador da Coreia, na verdade, e depois, enfim, teve a primeira reunião, mas depois teve uma conversa mais restrita, e eu lembro que ele comentou o seguinte, que ele falou assim, que eles estão, de fato, muito interessados em entrar no mercado brasileiro, mas tem coisas que eles realmente não conseguem saber como fazer. Então, o caso que ele usou como exemplo foi o K-pop, por exemplo, é super difundido no mundo inteiro e no Brasil também faz muito sucesso. O problema é que os fãs de K-pop crescem e aí vai chegar uma hora que eles não vão consumir mais. Então, ele tem problema de entrar, de fato, com esse capital, com esse soft power, né, cultural, para um público um pouco mais velho. Para além da questão do K-pop, eu acho que, quando a gente está falando de comércio internacional de fato, eu vou fazer um comentário aqui que, na verdade, assim, eu vou fazer uma discordância positiva, na verdade, em relação ao que vocês disseram, que talvez esse estudo aqui, ele ajude pouco a gente a entender o nosso caso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que, na verdade, ele diz muito, ou seja, talvez ele seja mais relevante pelo que ele revela sobre nós, enquanto parceiros comerciais, do que sobre a Coreia. Porque, pensando por esse lado, veja bem, se a Coreia ela é bem sucedida na exportação para o mundo inteiro, em um determinado setor, e no Brasil ela tem um potencial subexplorado, acho que isso talvez diga mais sobre a gente do que sobre a Coreia. Identificar essas lacunas e as razões pelas quais a Coreia não tem conseguido entrar no mercado brasileiro, acho que é uma questão de extrema relevância para a gente. Do ponto de vista do benefício, de fato, ou seja, de se explorar esse potencial ainda não explorado, claro, tem talvez um benefício maior para a Coreia, mas eu também não desprezaria a possibilidade de que a exportação desses bens, inclusive de maior conteúdo tecnológico para o Brasil, possam eventualmente estimular algum outros tipos de setores e atividade doméstica. É um canal de transmissão também que não dá para se negligenciar. Agora, tirando isso aqui era mais um comentário. Uma coisa que eu queria perguntar de fato, que eu tive essa impressão durante a apresentação e depois quando o João falou, eu fiquei pensando isso também. Se talvez, aí o João pode me ajudar também, que trabalha mais com isso, se talvez uma análise de shift share não seria mais adequado para pegar justamente essas questões que você falou, porque se a gente está pensando, você tem uma tendência de crescimento do mundo, você tem uma tendência de crescimento da América Latina, em determinados setores, e você vai ter a tendência de crescimento do Brasil. Desmembrar o que é, eventualmente, uma tendência de crescimento do Brasil, livre ou limpa do efeito, eventualmente, porque pode ser que aquele setor esteja subrepresentado no Brasil, mas não porque seja uma característica intrínseca do Brasil. Talvez a América Latina esteja caindo, digamos, proporcionalmente na demanda por um determinado setor, e o Brasil está acompanhando uma tendência da América Latina, né? Então, talvez desmembrar desses efeitos, tanto do efeito de composição quanto do efeito de crescimento, né, mundo, América Latina e Brasil, possa ser uma saída para a gente tentar averiguar essas questões aí. Agora, eu tenho dúvida se o recorte seria geográfico.
talvez pode-se pensar um outro recorte, como, por exemplo, de renda. Tá? Mas aí também eu tenho dúvida se é possível fazer um shift share com um recorte por renda. Normalmente se faz com um recorte regional. Mas teria que pensar, se classificando países, ou seja, né, mundo, e aí pega países em desenvolvimento, quase como se fosse um outro tipo de recorte. Mas a impressão que eu fiquei é que talvez um shift share consiga tocar alguns desses pontos que eu achei que você chamou de pontos soltos, mas eu fiquei com essa impressão. Obviamente que teria que pôr a mão na massa para averiguar, tá? Mas, obrigado, Gil. Obrigado pela sugestão. Acho que é interessante pensar isso. Provavelmente outro paper. mas é interessante pensar. E essa coisa dos recortes também... a minha primeira impressão seria um recorte regional. Até porque em algum momento você acaba batendo uma coisa que é meio padrões de consumo, aí quando você, bem ou mal, você está na mesma região, você compartilha mais ou menos a mesma cultura, aí é mais razoável você pensar que existe uma semelhança, enfim, nas estruturas de demanda ali. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você pode pensar que tem recortes por renda que são relevantes. E sobre outro comentário, é interessante esse ponto que você trouxe, né? Eu tinha respondido 5 minutos antes que eu acho que eu não via vantagem, mas talvez tenha. Uma das coisas que você comentou, de fato, é essa questão, exatamente porque o perfil exportador da Coreia é muito sofisticado, que tipo de transbordamento isso traz para nós na hora que a gente entra. A única coisa nesse caso aí aí, de novo, estou especulando, né, gente? Estou pensando em voz alta, reagindo à provocação do Rafael. Aqui, na verdade, o que está em jogo, me parece, mais do que qualquer coisa, é disputa comercial. Então, a gente melhorar a nossa relação comercial com a Coreia, o que significa, do ponto de vista da vantagem da Coreia, é conseguir entrar mais no nosso mercado, parece que é a Coreia deslocando outros concorrentes. E não que a nossa pauta de importação ela se tornaria, eventualmente, mais sofisticada. Não acho que uma melhoria da política comercial da Coreia teria esse efeito. Mas dá para especular, tem umas coisas que são difíceis de medir, eu acho. Mas eu vou levar adiante essa sugestão do Shift Share, que eu acho que pode dar uns frutos aí. Mais alguém? Continuamos abertos. Se não... Então, queria agradecer a presença de todos e dizer que vai ser servido um pequeno café aqui após o seminário, então vocês estão convidados, oferecido pela Korea Foundation, não é isso, Gil? Já que eles estão levando, eles estão pagando um cafezinho. Agradecer ao professor Gilberto Libânio, aos demais coautores, parabenizá-los pelo trabalho. Tá? Muito obrigado a todos. Boa tarde. Daqui a pouco tem um café ali.